Uma nova onda de imigração colocou a cidade espanhola de Ceuta no centro de uma crise nesta semana. Milhares de pessoas atravessaram a fronteira entre o Marrocos e o território autônomo, principalmente pelo mar, o que levou o governo da Espanha a enviar militares para reforçar a segurança. 57 pessoas morreram na travessia. Quem tem os detalhes e traz para a gente agora é nosso correspondente em Roma, na Itália, Camila Moraes. Boa tarde para você, Camila. Olá, uma boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde para quem está em casa acompanhando o TJ Aparecida. Olha, essa pode ser a crise migratória de maior intensidade, a maior crise migratória da história da Espanha. E as imagens realmente assustam e preocupam. Hoje, a sexta-feira, continuou sendo um dia intenso de movimentação de imigrantes marroquinos para a Espanha. Vamos ver. Com base em números do Ministério do Interior, agências de notícias e jornais espanhóis informaram que mais de 50 mil imigrantes entraram em Ceuta entre ontem e hoje. Já as autoridades locais estimam que foram 60 mil. É mais da metade da população da cidade, onde vivem 83.600 pessoas. A maioria dos migrantes é formada por jovens marroquinos, mas também há famílias e crianças. Segundo o levantamento do governo espanhol, mais de 25 mil imigrantes já voltaram para o Marrocos. O Ministério do Interior disse que o ritmo de retorno é acelerado e deve aumentar, com cerca de 150 pessoas por minuto. Os primeiros barcos partiram no começo da manhã desta sexta-feira. O jornal El País relatou que muitos decidiram voltar por conta própria por sofrerem maus tratos de moradores que jogaram pedras e os ameaçaram com armas. O governo enviou unidades do Exército para apoiar a Guarda Civil e a polícia, que afirmaram estar sobrecarregadas. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi à cidade hoje. Ele atribuiu a chegada em massa de milhares de marroquinos a boatos espalhados por redes de tráfico humano na África sobre uma decisão da Justiça que trata da repatriação de imigrantes. No início de julho, o Supremo Tribunal da Espanha determinou que imigrantes que chegam ao território espanhol por via marítima não podem ser devolvidos imediatamente. A repatriação imediata só aconteceria quando um estrangeiro cruzasse a fronteira por um elemento de contenção física, como um muro. Como não há muros no mar, quem entrasse a nado em Ceuta precisaria passar pelo processo de devolução ordinário, podendo permanecer no país com direito a entrevistas imigratórias e com possibilidade de asilo. Para se adequar à decisão do Supremo, o premier espanhol anunciou a criação de uma barreira física no mar, com boias, que delimite visualmente a fronteira. Sánchez afirmou ainda que o governo vai usar todos os recursos para garantir a segurança dos cidadãos de Ceuta. Ele diz que compreende a angústia dos moradores e que a Espanha está com eles. O primeiro-ministro também lamentou o número de vítimas e acrescentou que está em contato com Marrocos para buscar as facções que traficam pessoas. Nesta sexta-feira, a polícia espanhola usou bombas de gás para afastar a multidão de imigrantes que segue tentando entrar em Ceuta. Muitos conseguiram pular a cerca de segurança que existe na fronteira terrestre entre os dois territórios. Ceuta é uma cidade autônoma da Espanha localizada no norte da África. Junto com Melilla, é um dos únicos territórios da União Europeia que fazem fronteira terrestre com o continente africano. E essa crise migratória pode gerar também uma crise na diplomacia aqui na União Europeia. Inclusive, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, falou sobre essa crise migratória. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que está em contato com autoridades marroquinas para resolver a crise relacionada ao grande número de imigrantes que atravessaram a fronteira. Ela afirmou que as imagens vindas de Ceuta são inaceitáveis. A travessia em massa registrada entre ontem e hoje repercutiu entre os principais líderes do bloco. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou que o país poderia suspender o acordo com a Espanha, que prevê um sistema de fronteiras internas abertas da União Europeia. Ela ressaltou que a imigração ilegal representa uma ameaça real à segurança europeia, classificando como chocantes as imagens de imigrantes rompendo as cercas para entrar na cidade espanhola. Meloni declarou ainda que a Itália está preparada para enfrentar a imigração ilegal com medidas extraordinárias, se necessário.
E acrescentou que a política do seu governo inclui defender as fronteiras, deter traficantes de pessoas e garantir repatriações eficazes. Já o primeiro-ministro britânico disse que a situação na Espanha é preocupante e que seu governo havia entrado em contato com Madrid para entender as implicações e oferecer apoio. Há anos, o Reino Unido tenta impedir que imigrantes ilegais cheguem à sua costa. O premier afirmou que o governo estava avançando, com uma redução no número de travessias e um aumento no número de pessoas removidas do Reino Unido. E concluiu: reconhecemos que precisamos fazer mais. A gente segue acompanhando então os desdobramentos dos marroquinos que chegam à cidade de Ceuta, na Espanha, e provavelmente no próximo domingo, após a oração mariana do Ângelus, o Papa também deve manifestar a sua preocupação com essa realidade da crise migratória. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco sobre esporte nesse dia aqui na Itália.